Versículos de 23 a seguir, no livro de Atos, capítulo de número 4, diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, falando de Jesus. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Diga alguém próximo a você aí: seja ousado no Senhor, seja destemido. Olha só, olha o quanto nós precisamos disso, né? Porque destemido é aquele, querido, que não tem medo, que é valente, que é corajoso, que é ousado, que é animoso. Olha só, e não ter medo aqui não significa dizer que nós não temos esse sentimento em nós, mas que nós não somos determinados pelo medo. Uma coisa é você sentir medo, outra coisa é o medo te dominar. Ao sentir medo, isso pode ser até uma barreira psicológica que te ajude em algumas situações para que você não cometa excessos. Mas o medo não pode determinar você, porque senão você se torna subserviente dele, um escravo do medo, alguém que deixa de agir, que deixa de avançar, que deixa de fazer o que é o propósito para a sua vida, porque o medo está anulando o seu avanço, o medo está anulando a sua vocação. Olha na vida destes servos de Deus, quando soltos, nós começamos a ler dessa forma, né? O que antecede a isso? O que antecede a isso é o episódio da Porta Formosa, que é narrada desde o capítulo de número 3 de Atos, onde Pedro e João iam a um templo, e havia alguém ali mendigando, que sempre estava naqueles degraus ali, sentado, mendigando. Quando Pedro e João se aproximam dele, daquela pessoa que era ali uma pessoa deficiente física, o que acontece é que ele tem a impressão de que eles vão lhe dar alguma esmola, e talvez tenha se animado nesse sentido, porque ele era alguém necessitado, porque ele é alguém que precisava de ser sustentado por outros. Tal era o seu limite e a sua impossibilidade de produzir recursos para a sua própria vida. Imagine uma sociedade daquela que estigmatizava as pessoas. Uma pessoa assim era taxado como uma pessoa, estigmatizado como uma pessoa maldita, né? Porque, olha, você é uma pessoa que Deus amaldiçoou, era assim que se pensava. E ali ele ficava mendigando nas escadarias do templo. Quando Pedro e João vai subindo, então eles se aproximam daquele homem, e eles tinham a intenção de algo que transcendia completamente o que aquele homem poderia estar imaginando. O homem pensava: eles vão me dar uma esmola. E eles pensavam: Jesus vai levantar este homem. Olha que coisa, hein? Que ousadia! Ali estavam passando muitas pessoas, mas ali então, eles estendem a mão para Pedro, né? Diz: olha, nós não temos prata e nem ouro, caixa está baixo, né? Não estamos pescando, nosso negócio agora é pescar homens, então o caixa estava baixo, mas tem uma coisa: o que nós temos nós te damos.
levanta e anda em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Que autoridade, que ousadia. Isso eles falaram não em oculto. Eles não pegaram aquele homem, levaram ali carregado para uma salinha escura, aonde ninguém ouvisse o que eles estavam falando, por terem medo talvez de outros ouvindo aquilo se espalhar, e eles serem ali repreendidos como vieram a ser, ou coisa pior. Há poucos dias atrás, Jesus havia sido crucificado. Olha que, né? Tempo foi bem próximo disso. Então eles temiam, poderiam estar ali dizendo: olha, nós estamos intimidados, não vamos orar em público, vamos orar às escondidas. Também poderiam estar intimidados, pensando: e se nada acontecer? E se eu determinar a este homem, levanta e anda em nome de Jesus, e nada acontecer? Que vergonha para o Evangelho, hein? Que vergonha para o Evangelho. Mas eles não, nada disso se tornou barreira para eles. Eles se aproximaram daquele homem, havia um propósito: levanta e anda em nome de Jesus. Pedro estende a mão, toma ele pela mão, puxa ele, ele levanta e anda. Ontem eu via uns vídeos, né, de um evangelista, né, de conotação mundial. E quantos milagres, irmãos, quantos milagres. É um fortinho, cabelo preto assim, parece até de descendência árabe, não sei, o cabelo bem preto, aquele estilo assim. Mas olha só que coisa. E ele ali orando pelas pessoas, e não uma ou duas ou 5, mas dezenas de pessoas sendo curadas, e levantando aquelas cadeiras de roda, aquelas muletas. Olha que ousadia, hein? Que ousadia, que destemor, para não só pregar em nome de Jesus, mas para orar e ter essa coragem diante de uma tão grande multidão, de dizer: olha, eu creio em um Deus que restaura, que salva, que cura, que levanta os prostrados. O quanto isso é importante para nós viver essa realidade. Mas então houve ali então um movimento. Se ajuntou a eles uma multidão que estava admirada: o que está acontecendo aqui? O sujeito levantou, vai entrando no templo, todo mundo conhecia, porque há muitos anos ele mendigava ali. Agora ele estava andando, aquele que era um paralítico agora estava andando, e todos ficaram impactados com aquilo, e olhavam para Pedro e para João, e eles diziam: por que vocês estão olhando para nós, como se por nossa santidade? E pregam ali o Evangelho, diz: sabe, Jesus que vocês mataram há pouco tempo atrás, corroboraram com isso, foi através do poder do nome dele que esse está sendo curado, que esse está sendo restaurado. E eles estão ali então perplexos com aquele acontecimento, e de repente chegam os principais sacerdotes e mandam prender eles, né? Leva para a chave, interroga eles, e ali aquela situação toda. Então a Bíblia diz: quando eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e eles unânimes oraram. E a oração, ela tinha uma conotação tão poderosa, sabe? Porque a oração não falou nem mesmo: Deus, nos livra das prisões. Não que isso fosse ilegítimo. A oração não veio como um pedido pessoal: Deus, olha, sabe que nós fomos afrontados, faz cair fogo do céu e consome aqueles que nos afrontaram, consome aqueles que se opuseram a nós, porque nós somos o teu povo, somos os teus representantes. Mas eles não disseram isso. Eles disseram: Senhor, tu vistes as afrontas, agora, Senhor, nos dá ousadia e poder. Ah, que maravilha! De que é que nós precisamos, queridos, nesses tempos tão difíceis, nesse tempo em que a menção do nome de Jesus tem se tornado uma afronta aos ouvidos de muitos, e eu não estou falando daqueles que professam uma fé radical, em outro segmento aí, né? Não, eu estou falando no meio de um mundo ocidental, no meio de uma sociedade que cresceu com princípios judaicos cristãos, que ainda, não há muitas décadas atrás, se pregava a palavra de Deus, se falava sobre o criacionismo nas escolas, se falava sobre Deus.
se falava sobre princípios cristãos. Mas agora, tudo é diferente. Tudo é diferente, porque o nome de Cristo se tornou uma ofensa para eles. E essa oposição cresce. Essa oposição é maior a cada dia, intimidando os nossos jovens cristãos, trazendo um peso sobre eles. Mas nós não vamos nos esconder. Nós não vamos nos intimidar. Nós não vamos entrar em um quarto, fechar as portas para poder orar por alguém. Nós não vamos nos confinar para pregar a palavra de Deus. Faremos dentro de uma realidade de alcançar vidas, mas não por intimidação. Nós continuaremos nas praças, nós continuaremos nos colégios, nas escolas, nas Olimpíadas, nas Copas do Mundo, dando glória a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque o povo de Deus não é um povo covarde. Deus não nos deu o espírito de covardia, disse o apóstolo Paulo, quando escreveu ao seu discípulo Timóteo, e entendeu que Timóteo estava devido às pressões, intimidado, em deixar fluir o dom que estava nele, em deixar fluir a unção que estava nele, e ele estava intimidado, e Paulo diz, olha, você não recebeu o espírito de medo, de covardia, mas de coragem, de amor e de moderação. Esse tripé vai sustentar você. Você tem que viver pela coragem que o Senhor coloca em nosso coração, pelo amor e pela moderação, e aí você vai avançar, e aí você vai ser um pastor destemido, Timóteo. Olha que lição, hein? Que lição maravilhosa o apóstolo Paulo estava trazendo. Mas nós temos a realidade de que muitas vezes nós estamos sendo pressionados por toda esta oposição que o mundo traz a nós. Às vezes, você é intimidado no seu ambiente de trabalho. Às vezes intimidado dentro de sua escola. Você ainda desde criança. Nossas crianças às vezes. Quando não pelos coleguinhas, mas pelos próprios professores. Talvez seu filho estude numa escola particular e você tem uma ferramenta de pressão um pouco maior porque você paga aquele estudo. Mas você vai para uma escola pública onde não existem essas ferramentas de pressão e ali hoje todo tipo de aberração já é ensinada aos nossos filhos, às nossas crianças. Essas agendas ideológicas que estão trazendo todo tipo de distorção em relação à identidade de nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens. Eles são catequizados, eles estão sendo ensinados, desconstruindo a identidade. Eles não sabem, muitos deles, depois de alguns anos dessa doutrinação infernal, o que eles são de fato. E há sempre um jogo de palavras para tentar confundi-los. E agora você tem gêneros de todas as espécies que ninguém aqui é capaz, eu duvido que você seja capaz de dizer quantos gêneros eles estão apresentando aí. Mas gênero é uma criação da sociedade, irmãos. Esses gêneros Deus criou, e a ciência comprova a identidade de cada um de nós através da biologia. Homem e mulher os criou. Então não importa essas criações que eles inventam por aí. Então quando eles botam a questão do gênero, então é gênero isso, gênero aquilo outro. Mas para nós, só existe o que é estabelecido pela criação de Deus, porque Deus os criou homem e mulher. Mas essas coisas às vezes, a gente fala aqui, mas muita gente já não tem mais coragem de falar isso publicamente, porque se sente ameaçado. E não precisa haver uma lei específica em nossa Constituição
que condene isso, porque não há. Nós temos a liberdade de pensar, nós não podemos ofender ninguém, principalmente nós cristãos. Mas a questão é tão séria que não precisa de lei. A lei é o que eles acreditam, é o que eles pensam, é a ideologia deles, é o pensamento deles. Então, pouco tempo atrás aí, eu acho que foi no Pernambuco, não me lembro, um pastor que foi, né, preso, que está falando sobre essas coisas. E onde é que está a liberdade? Você vai checar, diz, isso aqui é legal, essa prisão. Não, não pode. Isso é homofobia. Você entende o jogo? Não é? O jogo é opressão forte. Essa realidade é uma realidade que toca a todos nós, porque nós somos cristãos. E como lidar com isso? Será que nesse tempo é o tempo em que a igreja se esconde? Não, não é o tempo que a igreja se esconde. Quando você olha para os primórdios da igreja, talvez você achasse que a situação de Pedro e a situação de João fosse melhor. Naquele tempo era melhor, pastor. Não haviam essas críticas sociais, essa pressão social, sabe? Esse escanteamento daqueles que não pensam como o sistema pensa, como o mundo aí fora pensa. Então isso é muito ruim. Não se iluda não. Não se iluda não. A roupagem pode ser outra, mas a ferramenta de Satanás, ela vai sempre ser usada, aquelas mesmas ferramentas que ele tem. Então eles estavam aqui sendo pressionados. O negócio não era brincadeira não. Eles começam a pregar o evangelho e já vem as pressões sobre eles. Já vem a oposição à expansão do evangelho. E nós estamos sendo desafiados a viver essa realidade de anunciadores das boas novas, de embaixadores, embaixatrizes de Cristo, nesse tempo em que se opõe à nossa fé, em lugares onde antes você tinha talvez toda a liberdade de abrir uma Bíblia, fazer uma leitura e uma oração, hoje vão te dizer, você não pode fazer isso aqui mais. Em lugares onde você podia expressar livremente a sua fé, possivelmente vão dizer a você, em ambientes públicos, que você não pode mais fazer isso. É assim ou não é? Mas Deus não nos deu o espírito de covardia. E nós não vamos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido, como disse aqui o apóstolo Pedro, quando conversava com o Sinédrio ali, quando debatia com eles. Então eles começam a se opor, o Sinédrio desce àquele ambiente, e eles trazem uma oposição à pregação de Pedro, à pregação de João, ao anúncio das boas novas de Cristo, ao anúncio do Evangelho. E diz o texto, no capítulo 4, os versículos de 1 a 3, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Olha que mistura bacana, hein? O alinhamento aí, não é? De uma cúpula político-religiosa, e a coisa aqui, meu amigo, era política, né? Usando de quê? Da força do Estado, da força da opressão. O capitão do templo estava ali junto. E ali, o versículo 2 diz, ressentidos, olha o sentimento que estava no coração deles, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já eram tarde. Olha aí, eles não querem a nossa mensagem. Não digam às pessoas que Jesus salva, é o que eles nos dizem. Não digam que elas, se não se arrependerem dos seus pecados e não se reconciliarem com Deus através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, elas perecerão nas trevas. Não digam isso. Vocês não devem anunciar isso. Vocês não podem dizer isso às pessoas, que elas são pecadores e que elas estão destituídas da glória de Deus. Não digam às pessoas essas coisas. Isso é politicamente incorreto. Você não pode falar isso. São sempre essas oposições que a gente ouve, né? Ouvimos isso em todos os lugares. Dias atrás eu estava vendo um programa, mas eu não estava vendo, na verdade, o programa, eu estava vendo um vídeo do YouTube de um comentarista
político, mostrando um trecho, uma fala de um comentarista dessa emissora, né, que você bem conhece aí num programa da Globo News, onde ele estava falando ali, dizendo que o Nicolás Maduro, né? Não, Nicolás Maduro é um ditador. Olha, o alinhamento dele demonstra que ele é um ditador de direita, alinhado aí com o exército, alinhado com os evangélicos. Olha só, olha a conotação dele, né? Vai dizer assim, se alinhou com esses grupos aí, então isso não vale nada. Preste bem atenção como a coisa é forte. Você pode procurar isso aí na internet que você vê, porque eu vi, ninguém me disse. Entendeu? Olha só. Eles não querem ouvir o que nós temos a dizer. Isso nos incomoda. Sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas. E as trevas nada mais são. Por isso, queridos, não coloque, sabe, nenhum patamar a Satanás onde ele não está. Não coloque nenhum patamar os opositores de Deus onde eles não estão. As trevas nada mais são do que a ausência de luz. Basta a luz chegar, que as trevas são dissipadas. A presença de Jesus, ela dissipa todas as trevas. É o medo deles. O Evangelho dissipa todas as trevas. Então eles não querem que nós preguemos o Evangelho. Isso é desde sempre. Não preguem, não falem, não anunciem, não digam às pessoas que elas precisam se arrepender. Não pregue para elas que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Vocês não têm o direito de fazer isso. Então eles entram com outro argumento, que é o questionamento à legitimidade da fé dos apóstolos. No versículo 7 eles dizem: colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem vocês fazem isso? É legítima a pregação de vocês? O que respalda a pregação de vocês? Com certeza não é apenas uma lei na Constituição que nos dá direito à expressão da nossa fé, que traz essa legitimidade à nossa pregação. Quem nos dá legitimidade a pregar é uma lei maior, a lei de Deus, é o poder de Deus. Em nome de quem? Por que vocês pregam isso? Nossa mensagem é respaldada no poder de Deus, na lei de Deus, que nos mandou pregar, que nos mandou anunciar este evangelho transformador, esse evangelho restaurador. Não foram os reis dessa terra, não foram os governantes dessa terra, os imperadores dessa terra, que vieram e que passaram, e os que estão um dia passarão, mas aquele que é rei eterno, rei de reis e senhor dos senhores, Jesus, ele que nos disse: ide e pregai a toda criatura. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Ide fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos toda a legitimidade. Se o mundo não reconhece, me desculpem, mas nos importa agradar a Deus do que aos homens. Nós temos toda a legalidade para pregar o Evangelho e nada pode nos intimidar, nada deve nos intimidar. É legítima a minha pregação. Será que eu posso? Será que eu tenho o direito de anunciar o Evangelho aonde eu estou, aonde eu moro, no meio da minha família, no lugar aonde eu estou ali trabalhando ou estudando? Claro que sim, desde que você faça com coerência. Não vai parar o seu trabalho para fazer isso, mas dentro de uma oportunidade que o Espírito Santo vai te dar, você pode falar do amor de Cristo a alguém. Você pode falar o quão grande é o Senhor, como é grande e gloriosa a sua graça e o seu poder. É claro que você pode, e você deve, e você precisa, porque Jesus, Ele não disse a nós: olha, se vocês tiverem um tempo sobrando, se vocês puderem,
preguem o evangelho. Olha lá, viu? Não se esqueçam não. Se sobrar um tempinho, pregue o evangelho. Mas aquele que é Senhor da minha e da tua vida disse: ide. É uma ordem a todos nós. E preguem o evangelho a toda criatura. Então nós temos a obrigação de estar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. É algo que talvez eles nunca compreendam. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, lá na sua primeira epístola, capítulo número 2, texto muito conhecido de vocês, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, mas o espiritual compreende tudo muito bem. Quem é espiritual aqui, ó? Olha aí, ó. Se você é uma pessoa espiritual, você compreende, inclusive você discerne, né, o que está acontecendo. Aí eles entram com as ameaças. As ameaças produzem o jogo da intimidação, não é? Um jogo pesado, irmão, muito pesado. Atos 4, 17, 18 e 21 diz assim, os versículos, ó: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Vamos ameaçá-los. Nós não temos como contradizer a realidade do milagre que aconteceu. Não temos como contradizer a realidade do benefício que a pregação do evangelho fez à vida daquela pessoa que estava ali prostrada há muitos anos. Não temos como contradizer isso. Mas vamos fazer uma coisa: vamos ameaçá-los para que eles não falem mais neste nome, não preguem mais sobre este nome. Chamando-os, versículo 18, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Irmãos, isso foi no início da igreja. Quase 2000 anos depois, esse filme é repetido. Trocaram o figurino, mas o enredo é o mesmo. Olha só, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Não havia um motivo de acusação, não havia um motivo real para condená-los, mas eles não suportavam o evangelho, eles não conseguiam conviver com o evangelho, então eles ameaçaram. E aí vem o jogo da intimidação, né? Intimidar significa causar pavor, fazer com que alguém se sinta receoso, temeroso, amedrontado, fazer com que alguém se sinta constrangido, provocar a timidez e inibir. Alguém está tentando provocar a sua timidez, independente do que você creia ou não, independente se você veja isso ou não, independente da sua percepção acerca disso ou não, alguém quer paralisar você, alguém quer impedir você de anunciar o evangelho de Cristo, de viver até esse evangelho, de viver como um servo de Deus. Alguém está tentando impedir você, quer seja no seu ambiente de família, quer seja entre lá os parentes, na verdade, quer seja em ambientes de trabalho, ambientes de negócio, ambientes escolares, ambientes sociais. Alguém vai sempre estar ali tentando impedir você de que o evangelho se expanda através de você, de que você anuncie as boas novas, de que você seja um canal de Deus, tentando intimidar você com ameaças, tentando causar pavor em você. É assim ou não? Aqui isso é um artigo. Há um tempo atrás, que atribuiu-se aí nesse portal, que é aqui um portal governamental, uma fala do próprio governador, de que falar que Jesus é o único caminho, que isso é crime, sim. Alguns devem lembrar disso aqui, não é? Que isso é crime, sim. Crime. Primeiro, a Constituição nos dá o direito de anunciar o evangelho, professar qualquer fé que tenhamos. Assim também tem o direito aqueles que professam outro tipo de fé de professarem e fazerem o seu proselitismo. Não é verdade? É assim ou não é? Então,
a gente já entende por aí. Mas, mesmo que nós estivéssemos vivendo em um país onde houvesse essa restrição, existe uma constituição maior que rege a nossa vida, que é essa aqui. Que é essa aqui. Que está acima de qualquer constituição neste mundo. Então nós não vamos nos calar diante daquilo que temos visto ou ouvido. E qual é a arma para a gente vencer tudo isso? Essa ousadia que eles estavam ali buscando em Deus, esse destemor. Porque uma vez destemidos, estamos imbuídos de coragem. Uma fé destemida, ela nos faz ter uma atitude diferenciada sempre, irmão. Olha só um crente intimidado. Ele vai a um ambiente hospitalar, ele não consegue nem orar ali para uma pessoa que ele vai fazer uma visita, que ele está intimidado. Ele está numa família, ele não consegue falar de Jesus, do amor de Cristo. Eu estou falando, obviamente, para pessoas que não são. É assim que as coisas acontecem, porque existe a força do medo, da intimidação operando nele. Mas uma fé destemida é uma fé que nos projeta, é uma fé que nos faz avançar, é uma fé que nos faz sermos diferentes. Veja qual foi a oração deles, para saber que essa foi a resposta. Versículo 29, nós lemos isso do capítulo 4 de Atos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Será que você já orou pedindo a Deus ousadia? Deus, me dá ousadia que venha de ti para me anunciar a tua palavra, para me viver o evangelho, para que eu avance em todas as áreas da minha vida, mas avance debaixo dessa égide do evangelho, iluminado pela luz do evangelho, guiado pelo Espírito Santo. Me dá ousadia, Senhor, para que eu seja um servo teu e demonstre a tua graça na minha vida, em toda e qualquer circunstância. Não só abrir minha boca e anunciar o evangelho, mas viver o evangelho é algo tão desafiador, irmãos. Viver o evangelho, dar testemunho do evangelho, quando as coisas que parecem ser contrárias à vontade de Deus são apresentadas a nós como um caminho de facilitação, como um caminho de oportunidade, como algo que vai possibilitar a realização de algum sonho nosso, ou a projeção de nossas vidas em alguma esfera. Se eu fizer isso aqui, se eu agir dessa forma, as portas vão se abrir para mim. Mas tem uma coisa, não serão as portas que Deus quer que nós entremos, não serão as portas abertas por Deus. Então viver o evangelho, dar testemunho de que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, não é nada fácil. Todos os dias nos são ofertadas oportunidades que contradizem a vontade de Deus. Ai, mas parece ser tão fácil, né? Basta eu mentir que eu resolvo esse problema. Basta eu não corresponder à verdade, à veracidade dos fatos, que eu resolvo esse problema. Basta eu dizer que eu cheguei tarde, que eu peguei um engarrafamento, quem vai dizer que não? Parece ser fácil, mas não é a vontade de Deus. Não é o querer de Deus. E os céus estão nos observando, assim como o inferno também. Então nós temos que viver uma vida que dignifique cada dia mais o evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz isso aos Filipenses, né, que nós devemos nos tornar mais dignos do evangelho, a cada dia mais dignos do evangelho. Então eles oram e pedem essa ousadia para avançar, essa ousadia para testemunhar, essa ousadia para viverem de forma que o evangelho seja então ali demonstrado, pregado, não só com palavras, mas com vida, com ações que determinem isso. Você quer ser ousado na sua oração? Será que você já orou assim? Se Deus me dá ousadia para falar da tua palavra, lá no meu trabalho. Dá ousadia, Senhor, para mim falar da tua palavra lá na escola, lá no colégio, lá na universidade, lá na faculdade. Eu quero falar do teu amor, mas eu sei que existe um espírito de zombaria, mas Deus vai te dar ousadia, sabe? Ninguém poderá resistir à tua fala, porque Jesus disse: não temam o que hão de falar com eles,
porque no momento certo, a palavra te será dada, colocada nos teus lábios, colocada na tua boca, para que tu fales, para que tu comuniques o Evangelho. Aleluias! Então nós não precisamos estar pensando o que vamos falar, o que vamos dizer. O Espírito Santo vai corroborar com você, e Ele vai colocar nos teus lábios a palavra de vida. O Evangelho estará ali, queridos, e você vai anunciá-lo com toda ousadia. Você vai vivenciar a experiência de ser um canal de Deus para falar da sua grandeza e do seu poder. Então nós temos aqui alguns atos desse temor, dessa ousadia que projetaram eles dentro desse texto, que é fantástico. A primeira coisa que eu vejo na vida desses apóstolos, para a gente caminhando aqui para o fim, tá? Você quer avançar? Então, seja destemido para andar no sobrenatural. Estava alguns dias atrás visitando nossa irmã Madalena ali no hospital, e olhando aqueles enfermos, olhando aquelas pessoas ali, internadas, cheias de problemas. E nós sabemos que as enfermidades, elas advêm por consequência do pecado. Esses são os cardos e abrolhos que surgiram neste mundo depois do pecado, porque originalmente Deus não criou as coisas dessa forma. Então esta maldição da morte foi transferida a todos nós por causa do pecado de Adão. Essa genética que é transferida, ela traz também a consequência da morte, não é? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o poder e a autoridade de orar pelos enfermos, de orar pelas pessoas que estão passando por aflições, angústias, para que Deus possa mudar a realidade e a história deles, como fez o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Mas quem tem tido a ousadia de ir a um hospital orar por alguém? Quem tem tido essa ousadia? Você sabe, quando eu entrei lá, que eu falei, olha, e eles perguntaram, o que o senhor é dela? Eu disse, eu sou pastor dela. E eles disseram então, a assistente social, o senhor pode visitá-la, pode falar com ela, mas o senhor não pode falar com os outros pacientes. Primeira coisa que ela me disse, eu não posso falar com os outros pacientes. Aí, para checar se isso foi uma coisa dita a todos, outra vez, aí fui visitar ela de novo, cheguei lá e não me apresentei, como pastor, eu disse, eu sou um amigo dela, então o senhor pode entrar. Aí não há restrição. Mas se você tem uma conexão com o Evangelho, aí você não pode falar com mais ninguém. Mesmo que você tenha uma palavra que possa trazer um alento à vida de alguém ali. Mesmo que você tenha algo a comunicar àquela pessoa que está ali, ou orar por alguém que está ali, ele disse, tudo bem. Mas entenda como as coisas são. Mas nós precisamos ter ousadia de orar por essas pessoas. Nós precisamos ter ousadia de andar no sobrenatural, porque o mundo, ele é um mundo materialista, é um mundo cético, mas nós não somos, no sentido de pertencimento, não somos deste mundo. Jesus, pastor, que conversa é essa? Bom, você vai conversar com Jesus. Jesus disse, olha, vocês são extraterrestres. Lá no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele diz, eles não são deste mundo, se referindo aos seus, como deste mundo eu não sou. Não pertencemos a essa esfera, nós já pertencemos a um reino eterno, e apenas estamos aqui como embaixadores de Cristo. Então não precisamos andar determinados por essa realidade de matéria apenas. Podemos crer naquilo que a nossa fé nos permite ver, porque a fé não está baseada em fatos, a fé não está baseada naquilo que vemos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem.
orar e ver o milagre acontecer. Não há nada melhor do que isso. Mas a igreja está sendo redirecionada. E olha só, nós temos um chamado, obviamente, às boas obras, das quais consta também ajudar os necessitados materialmente. Mas parece que isso hoje é o que se resumiu às boas obras de Cristo. Mas preste atenção, Alessandra, quando eles estavam ali na Porta Formosa, aquele homem pediu uma esmola, e eles não deram uma esmola, mas eles deram o que era muito mais importante. E não que não fosse importante as necessidades materiais, é claro que é importante. A Bíblia nos ensina a não despedir ninguém que venha a nós necessitado, vazio, mas suprir a fome. Mas isso é o resumo de todas as boas obras que o Evangelho diz que nós devemos fazer? Não. Eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Há um poder que está em mim, há uma unção que está em você, para ser liberada sobre a vida das pessoas aí fora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, disse Jesus, para canalizar, que eu estou parafraseando, canalizar essa unção, pregando boas novas, anunciando o Evangelho, restaurando vidas, levando alegria e consolo. Coisa maravilhosa. Nós precisamos resgatar isso no seio de nossas igrejas. E não fique lá olhando, dizendo assim: pastor, vai nessa tua força. Eu vou, mas você também tem que ir. Porque isso não é um chamado para um pastor, é um chamado para uma igreja. É um chamado para todos. A unção está sobre você, porque o Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou, o Senhor quer usar você com destemor. Então nós precisamos arrancar os limites e sermos destemidos e ousados. Uma segunda coisa que eu vejo aqui: seja destemido para anunciar o Evangelho. Não se cale, não se detenha. Os apóstolos estavam ali anunciando o Evangelho. Nos versículos 19 e 20 do capítulo 3, eles dizem: portanto, arrependam-se e convertam-se. E quando eu digo anunciar o Evangelho, olha para cá, irmãos, a pregação é muito válida, mas esse negócio de só falar do amor de Jesus, e que você é um tchutchuzinho de Jesus, uma tchutchuquinha de Jesus, isso é muito fácil. Quem é que não quer ouvir isso? Qualquer pessoa aí fora, que você chegue para ela, pode estar numa vida mais dissoluta possível, mais iníqua possível, você dizer: Jesus te ama, você é um docinho de coco de Jesus. Oh, venha para Ele. A pessoa, né? Agora olhe para ela e diga isso aqui, ó: portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Aí, estreita ou não estreita? Estreita. Estreita, porque ninguém quer ser confrontado com a verdade. É muito legal dizer assim, ó: poxa, olha, Jesus, tem um tapete vermelho aqui na igreja, quando você entrar, os anjos vão aplaudir, dizer: você é demais, você é tudo de bom, né? O homem já é egocêntrico, cheio de si. Isso reside aqui, ó, na nossa carne. Ele diz: poxa, Jesus sabe de tudo, né? Ele me conhece mesmo. Aí fica fácil. Aí quando você diz: você é um miserável pecador que precisa de arrependimento, rapaz, é assim: isso não vem de Deus, isso é um religioso fanático. Não, a pregação deles, né? Aí ele diz, ele conclui: então sim, olha o que é que ele diz a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Que coisa maravilhosa. Então pregue o Evangelho, mas pregue o verdadeiro Evangelho. Você pode falar com as pessoas sobre o grande amor de Deus, você não estará mentindo a elas, mas faça com que elas saibam quem de fato elas são. Porque se elas não forem confrontadas com esta realidade de uma vida em pecado que está separando elas de Deus, elas jamais se arrependerão. Elas precisam conhecer o estado de miséria delas, porque o nosso estado de miséria nos leva ao inferno, mas a graça do Senhor Jesus, a
graça de Deus nos resgata do poder das trevas, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que estaremos aqui nesse cerimonial maravilhoso. Aqui nós estaremos fazendo menção dele para a glória do Senhor. Seja destemido para defender o Evangelho. Não tenha vergonha, não tenha medo, não deixe ninguém tripudiar do Evangelho diante de você. Pastor, eu sei falar pouco, eu conheço pouco a Bíblia. Testemunhe de você mesmo. Quando alguém abrir a boca de junto de você para falar que isso é coisa de gente maluco, que isso é coisa de gente que vive fantasia na sua mente, você fala: a experiência que eu tive com Cristo não é uma fantasia. Se Cristo não é real, quem mudou a minha vida? Quem transformou o meu ser? Quem me fez ser uma nova criatura? Quem me fez ser diferente? Isso é um fato. E contra fatos não há argumento. Quem já foi transformado pelo poder de Cristo aí? Tem como negar essa realidade em você? Não tem. Isso é um fato, é uma marca indelével. Ninguém pode deletar isso de você. Você sabe isso. E ele faz uma grande defesa, que eu não vou ler aqui agora, mas você pode conferir em Atos 4, de 9 a 13, que eu já quero finalizar para a gente fazer nossa ceia. Mas também seja destemido para resistir à intimidação. Quando eles foram intimidados e ameaçados, né? Mas eles dizem aqui no versículo 19, do capítulo 4, 19 e 20, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar, mesmo que hajam consequências, mesmo que a retaliação nos fira, mesmo que venham contra nós e tragam alguns motivos de dor, através de ofensas, como eles aqui no caso, prisões, hein? Nós não vamos deixar de ser discípulos de Jesus. Se a intensidade das perseguições, elas são crescentes, elas vão atingir um ápice nunca visto antes. Eu não sei o quanto disso nós sofreremos, mas eu quero dizer para você: esteja preparado, não só para viver por Cristo, mas como diz as Escrituras, mas também para sofrer por amor dele. Será que você está preparado para sofrer por amor de Cristo? Ou será que você vai dizer: olha, não vale a pena? Porque muitas vezes a gente diz: estamos preparados para a prova, mas quando chega na hora, não é? A gente pensa assim: por que eu não estudei mais? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não jejuei mais? Por que eu não estive mais presente nos cultos, não enchi mais da palavra de Deus? Porque eu não servi mais? Talvez a tua experiência vai fazer toda a diferença. Em uma casa, habitava um casal. Ambos, aos olhos de todos, serviam a Deus. Ambos, aos olhos de todos, tinham uma fé em Deus, bem firme, bem segura, sabe? Mas um dia uma tragédia acometeu aquela família. E em um só dia, os filhos e os bens foram todos perdidos. Todos perdidos. Todos perdidos. Posteriormente, a saúde do marido foi tocada de uma forma muito veemente. Mas a palavra daquele servo de Deus foi: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Todavia, a palavra daquela mulher, que poderia ter sido o inverso, né, foi a seguinte: tu ainda nesse estado, tu ainda louva, tu ainda busca esse Deus? Não, rejeita esse Deus e morre. Lança fora essa tua fé, lança fora esta convicção. Irmãos, esteja preparado. Esteja preparado. Porque pode vir dias na tua vida em que tua fé seja provada de uma forma muito dura, para que você não retroceda, mas para que você tenha a confiança de Jó, que disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim,
se levantará sobre a terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E eles foram destemidos, eu encerro com isso, para orar. Para orar. E a palavra diz que eles oraram com tanta ousadia que o chão tremeu. Eles oraram a Deus. E eles não permitiram ser anulados pelas ameaças, pelas oposições, mas eles oraram a Deus. E eles buscaram nesta fonte viva o suprimento necessário, a força necessária, a graça e a unção necessária para que eles continuassem avançando naquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. Então esse é o nosso desafio. E o nosso desafio é alcançar o propósito e avançar. E sermos destemidos passa também por sermos destemidos quando oramos. Se queremos ser destemidos quando anunciamos, precisamos primeiro ser destemidos quando oramos. Porque é Deus quem dá graça e unção sobre nós. Vamos nos colocar em pé um instante. Veja se não é assim. Destemidos, ousados no Senhor. Diga mais uma vez a teu irmão ao teu lado: seja destemido, seja ousado no Senhor. Seja ousado no Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Feche os olhos por um instante. Pensa aí nas áreas de tuas fraquezas, nas áreas em que você se sente anulado, que você tem visto que você não tem um desempenho favorável, louvável diante dos olhos do Senhor, porque talvez você esteja com vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas isso pode estar acontecendo com você. Isso é uma seta do inimigo, irmão. Eu sei que você ama Cristo. Ninguém aqui está duvidando da sua fé, mas talvez você esteja intimidado para anunciar o Evangelho a um colega, a uma pessoa amiga, a uma pessoa irmã. E eu peço que nessa manhã o Espírito Santo haja em você, quebrando essas dificuldades. Intimidade para pregar o Evangelho à sua casa, à sua parentela. Eu não sei como A, ou B ou C vai agir. Não sei como aquele parente, aquela pessoa. Aos teus vizinhos. A pregar o Evangelho lá no teu ambiente de trabalho. Que talvez você não saiba como alguém vai corresponder a isso. Não tenha medo. Deus te mandou pregar. Deus não te mandou converter ninguém. Deus não te mandou abrir o coração nem a mente de ninguém. Isso é obra do seu Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que transforma a vida dos homens. É o Espírito que ilumina o entendimento dos homens para que eles possam conhecer, para que eles possam aprender acerca da mensagem do Evangelho. Mas quanto a mim, a única coisa que o Senhor me mandou fazer: prega o Evangelho, vive o Evangelho, anuncia, testemunha de mim, fala da obra que o Senhor tem feito na tua vida. Fala com amor, com respeito a todas as pessoas, porque todas elas merecem o nosso respeito e o nosso amor. Mas fala, seja ousado no Senhor. Seja ousado no Senhor na sua vida diária, na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Seja ousado no Senhor para viver a realidade de uma família em Cristo, tão combatida hoje, os princípios de uma família em Cristo. Seja ousada, minha irmã, para ser submissa ao teu esposo, uma boa mãe, a uma mulher que testemunhe da grandeza do Senhor. Seja ousado, meu irmão, para amar e honrar a tua esposa, ser um pai, um líder, um sacerdote dentro do teu lar. Seja ousado para ir na contramão da mentalidade deste mundo, porque a filosofia deste mundo é uma filosofia corrompida, mas nós
A nossa filosofia de vida é baseada nos princípios da palavra de Deus. Seja ousado para viver isso, para viver o evangelho na sua plenitude. Viva o poder de Deus na tua vida. Pai, eu oro, venha a tua unção sobre nós e a graça nos fortaleça a cada dia, Pai. Que sejamos destemidos, Pai, destemidos para avançarmos evangelizando, destemidos, Pai, como igreja, destemidos ó Deus, naquilo que nos tem confiado, na vocação de Deus para a nossa vida, destemidos em nossas células, para anunciar o amor de Cristo, para falar da sua grandeza e do seu poder, Senhor. Onde quer que estejamos, sejamos testemunhas de Jesus. Que onde quer que estejamos, possamos exalar a boa fragrância de Cristo. E o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.